Olá pessoal, como é que nós estamos? Tudo bem? Vamos continuar estudando história, sou o professor Elívio e agora vamos estudar sobre os povos mesopotâmicos, ou seja, da Mesopotâmia, que habitam que habitaram entre dois rios, o Tigre e o Eufrates, grandes rios que, com certeza, habitavam os judeus, entre eles, os fenícios e os persas. Os judeus e os fenícios, hoje, para nos localizar melhor, a atual Palestina, e os persas, atual Irã. Falaremos também, para entendermos melhor, sobre os babilônicos, ou a Babilônia, e o atual Iraque. Ok, gente? Tranquilo? As histórias sobre esse povo, esses povos, recheiam toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Não somente isso, mas são civilizações de culturas riquíssimas e muito atuantes até hoje. Devemos muitas coisas a elas. Inclusive, a Bíblia também devemos aos judeus. E não somente isso, mas saiba também, Nabucodonosor, como também Ciro, Nabucodonosor, rei de Babilônia, como Ciro, o rei do Império Medo-Persa, também escreveram algumas partes, alguns trechos também da Bíblia. É muito interessante. Não tem como estudarmos esses povos sem estudarmos a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não é somente um livro religioso, como nós às vezes pensamos, mas também um livro histórico. É o compêndio histórico mais importante, mais antigo e de maior volume de toda a história, de todo o mundo. E não somente isso, mas também é o livro mais lido do mundo. Faremos de conta que eu sou um professor de história, estamos em Israel, vocês são israelitas e estão dentro de uma sala de aula lá em Jerusalém. Ficará muito mais interessante dessa forma. Vou contar a história de vocês, ou seja, de Israel, e vocês são israelitas, e será muito interessante dessa forma. É dado uma aula de história lá, usando a história bíblica. Preste atenção. Nosso pai Abraão, em Padã Aram, na cidade de Ur dos Caldeus, atual sul da Turquia. Somos com certeza o único povo de toda a raça humana, de toda a humanidade, que sabe o nome do primeiro cidadão daquele país. O nome dele era Abrão. Por Sara, esposa de Abrão, ser muito estéril e nunca teve filhos, e Abrão, bem velho, foi permitido que ele coabitasse com Agar, escrava de Sara, egípcia, e deu-lhe um filho chamado Ismael. E ele tinha já 100 anos quando depois foi pai de Isaac, o pai patriarca também nosso, pai de Jacó, que teve 12 filhos, 11 mais José. Essa história toda começa no capítulo 12 do livro de Gênesis e vai até o final de Gênesis, completando depois no Pentateuco, ou seja, a nossa Torá. Quando nem filhos ele tinha ainda, sendo já velho, Deus lhe fez promessas, inclusive que se ele pudesse contar as estrelas do céu, coisa que ninguém pode, e pudesse contar os grãos de areia do mar, coisa que ninguém pode, assim seria a semente, a descendência do pai Abrão, que se chamaria pai de multidões. E assim foi. E como nós fomos para o Egito? E como nós saímos do Egito? Dos filhos de Jacó havia um chamado José, que era o preferido de Isaac. Ele tinha sonhos que Deus lhe dava. Dentre os sonhos, ele sonhou que um dia os seus irmãos, seu pai e sua mãe se dobrariam, se curvariam a ele. Ele contou esse sonho para toda a sua família. Os irmãos ficaram com muita inveja, já tinham inveja porque era o preferido, e aí então ficaram raivosos e o venderam sem o seu pai saber para os povos ismaelitas, ou seja, portadores de escravos, e eles os levaram para o Egito como escravo. Ali José, sendo escravo, se destacava entre os outros porque sabia ler. Inclusive, os povos mesopotâmicos foram os escritores, os inventores da escrita, os primeiros escritores de toda a história. E daí por diante, José, depois de ser destacado, houve também uma acusação injusta contra ele, ele foi preso, mas ele era inocente. Na cadeia, ele interpretou também sonhos de 2 prisioneiros que se cumpriram literalmente. Sabendo o faraó disso, após o faraó ter tido também mais 2 sonhos interessantíssimos sobre o futuro da nação egípcia, foi chamado José à presença de faraó, e ali ele interpretou os sonhos, tão bem, com tanta sabedoria, que faraó o fez rei de toda a nação egípcia.
Dessa forma veio uma grande fome, como havia profetizado naquele sonho. E nós, ou seja, descendentes das demais tribos, fomos, por causa dessa fome, até o Egito comprarmos alimentos. E ali José nos reconheceu e nos perdoou pela coisa que nós tínhamos feito a ele. Dessa forma, nossa nação como um todo foi morar no Egito, ficando ali 400 anos. Esta promessa estava também dada a Abrão, ou seja, a Abraão, quando Deus o chamou e lhe fez promessas, dizendo: olha, está vendo toda essa terra, vocês habitarão aqui. Mas primeiro, Abraão, vocês morarão no Egito por 400 anos. E depois de serem escravos ali, sofrerem muito, eu os tirarei com mão poderosa, mão forte daquela nação e os trarei para aqui, para Canaã, onde você agora está. Veja, toda essa terra será toda essa terra da sua descendência. Falou mais ainda Deus a Abraão, que para nós virmos para cá onde nós estamos agora, após a escravidão no Egito, Deus levantaria um libertador. E com mão poderosa e forte, com grandes sinais, prodígios e maravilhas, o próprio Deus nos resgataríamos de lá, do Egito, da terra da servidão, para a terra que emana leite e mel, Canaã, a terra da promessa. Como isso aconteceu? Após a morte de José, nosso povo se multiplicou muito naquela terra do Egito. E o faraó também morreu. Outros faraós assumiram, outro povo assumiu ali. E começaram a nos escravizar, porque éramos numerosos, como Deus tinha falado para Abraão. Éramos como grão de areia no mar. Tentaram matar todos os primogênitos, mas sobrou Moisés, aquele que Deus escolheu para ser o nosso libertador. Deus levantou Moisés como um poderoso e forte, milagres foram feitos, pestes foram enviadas para todo o Egito, e houve uma decadência enorme no Egito, até que o povo do Egito não aguentou mais, e Faraó se entregou e nos libertou. E viemos para Canaã, a terra prometida, e no caminho Deus deu a Moisés todo o Torá, todo o Pentateuco, inclusive os 10 mandamentos. Não apenas isso também, mas chegando aqui em Canaã, Deus levanta Josué, sucessor de Moisés, e conquista toda essa terra. Eu havia falado a Abraão que nossa escravidão duraria 400 anos, e realmente, no final dos 400 anos, foi quando Deus levantou Moisés. Assim muda o cenário. Assim que Josué adentra em Canaã, onde nós estamos atualmente, não somos mais um povo pequeno, nem somos mais escravos, mas somos conquistadores e uma grande multidão. A maioria das tribos ocupam o norte de Canaã. Judá ocupa o sul de Canaã, sendo o sul de Israel. Depois que Josué vai embora, morre, nós começamos a ser administrados por juízes, dentre eles Sansão e Samuel. Samuel escolhe os reis porque o povo começa a não querer mais que o nosso Deus lidere nas batalhas, nem lidere o povo diretamente. E Deus, de propósito, manda escolher Saul, um rei que não seria um bom rei. E Deus fala para Samuel: Samuel, não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, e eles verão como terão que aprender a me servir. Desta forma, depois de Saul ser um péssimo rei, Samuel escolher Davi, o sucessor de Saul, o nosso rei Davi. Depois de assumir o reinado, ele também conquista Jerusalém. E a nossa Jerusalém, nossa capital atual. Embora os árabes, filhos de Ismael, filhos do nosso pai Abraão, contestem que seja a nossa capital e que seja a capital deles. Por isto, até hoje, nós não abriremos mão da nossa terra. Outro rei, após Davi, foi Salomão, seu filho. Por ele cobrar grande quantia, vultuosa quantia de impostos, o povo se dividiu. E dessa forma ficou o reino do norte, com a maioria das tribos, e Judá ao sul, como também uma nação, dividindo nosso Israel em Israel do norte e Judá. Mais uma vez, o nosso povo entrou em desobediência total a Deus e, como profetizaram todos os profetas, veio o reino do norte também, a Assíria, que também é um povo mesopotâmico que habitou a região entre o rio Tigre e Eufrates. Após levar todas as tribos do norte, Israel do norte, cativo, Deus levanta Jeremias e começa a avisar a Judá:
aquela tribo que ficou no sul, de que viria Babilônia, através de Nabucodonosor, e levaria cativo todo Judá, caso Judá não voltasse seu coração para o nosso Deus. E demoraria o cativeiro 70 anos. Isto está no profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Exatamente como Jeremias profetizou. Veio Nabucodonosor, destruiu o templo, destruiu a cidade, queimou tudo e levou cativo em 2 invasões todo o restante de Judá para Babilônia. E lá, após 70 anos exatos, o povo foi liberto por Ciro, rei da Pérsia, que havia vencido Babilônia e tinha conquistado Babilônia. E como isso aconteceu? Como aconteceu a nossa libertação para retornarmos, segundo a palavra de Deus, para a nossa terra, aqui, Jerusalém e dentro de Canaã? Estava escrito assim no profeta Isaías, 200 anos antes de Ciro nascer. Ouça bem, 200 anos antes do Império Persa ser um grande império e haver um general, um rei chamado Ciro, está escrito em Isaías 44, versículo 28, o seguinte: assim diz o Deus de Israel, digo de Ciro, o meu pastor, ele executará em tudo a minha vontade. Falando de Jerusalém, digo ainda, que seja reedificado, e do templo, que seja reconstruído. E o próprio rei Ciro, após ver o que havia falado o profeta Isaías a respeito dele mesmo, a respeito do rei Ciro, sem ele ainda nem ter nascido, com certeza, libertou Israel daquela escravidão, nos libertando, e não somente isso, mas como também profetizou Deus, através de Isaías, bancou, construiu, mandou construir e edificar toda Jerusalém e o templo. E esses palestinos que aí estão querendo a nossa terra eram os antigos fenícios que habitavam toda essa área. Depois foram aqueles povos que Josué conquistou, mas que foram conquistados por Babilônia, Nabucodonosor, quando venceu Biblos, que significa Bíblia, e também as cidades de Tiro e Sidom, que eram grandes cidades comerciais que estavam sujeitas a Biblos. E Nabucodonosor as conquistou, vencendo a Fenícia. Mas hoje a Palestina é nossa terra e de forma alguma abriremos mãos dela. Nem para os fenícios, nem para os persas, nem para os antigos babilônios, nem para Irã, nem para Iraque, nem para a Fenícia, porque é nossa terra. E nem para o Egito, porque são todos muçulmanos, e não somente isso, mas são povos também, alguns derivados dos ismaelitas, de Ismael, árabes, que não são nossos irmãos de maneira nenhuma. Por isso que somos israelitas e não abriremos mãos do que Deus nos prometeu.